paz. Graça e paz, boa tarde, boa noite. Paz do Senhor para vocês que estão em casa, vocês que estão visitando esta live. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Gostaria que você prestasse atenção nesta aula, que você fizesse perguntas, que você procurasse entender muitas coisas que às vezes nós dizemos e aí as pessoas não entendem, porque é muito fácil servir a Cristo Jesus, mas servir segundo as Escrituras Sagradas, e nós temos muitas vezes conhecimento um pouco diferente. Então nós vamos estar orando, e após isso o Rodrigo vai estar lendo Efésios capítulo 6 do 10 a 20, mas antes nós vamos orar. Senhor Deus, Santo Pai amado, em o nome de Jesus, queremos te agradecer nesta tarde, ó Deus, pois estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender, Senhor Deus, Pai Santo, as coisas concernentes ao teu reino, e que o Senhor nos desperte, Pai, para praticarmos a tua palavra e vivermos segundo a tua vontade, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Rodrigo agora vai estar lendo Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Amém? Pode ler, Rodrigo? Graça e paz. Efésios 6, versículo 10 ao 20, assim diz a palavra do Senhor. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Glória a Deus. Se você que está aqui quiser perguntar, levanta a sua mão, o Rodrigo vai lá, tá certo? É você que está em casa, por favor, não fique com dúvidas. Vocês que aqui estão, não fiquem com dúvidas. Isto é para alicerçar a sua fé. Então, tudo que é concernente à nossa fé, nós precisamos nos aprofundar e sabermos como devemos viver. Então, nós hoje vamos falar da armadura de Deus. A armadura de Deus é muito interessante, meus irmãos. Tem um versículo para decorar, que é o Efésios 6,13, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer, inabaláveis. Então nós vivemos uma batalha constante, nós vivemos uma luta, e isso é concreto, isso é verdade, e nós precisamos aprender como nós devemos vencer. Desde que uma pessoa resolve renunciar ao mundo, ela também renuncia ao governo, o domínio de Satanás, e ela renuncia para seguir a Jesus.
E quando ela faz isso, ela assume uma guerra declarada. Então, todas as vezes que uma pessoa diz: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, ela está renunciando o mundo. Quando eu digo mundo, é o sistema do mundo. Eu não vou citar as coisas que o mundo nos oferece, porque todos nós sabemos aquilo que é bom para a carne. Devemos lembrar que o penhor da carne leva para a morte eterna e do espírito para a vida eterna. A decisão sempre é sua. Você vai para onde você quer. Mas o texto diz para tomarmos toda a armadura de Deus. Quando você decide por Jesus, você então está renunciando o príncipe das trevas, que o texto diz, o próprio Satanás. E para isso precisa estar preparado ou preparada. Todos nós precisamos nos preparar para vencermos o maligno. O maligno não se vence na bala. O maligno não se vence no grito. Muito menos como tem uma música por aí que diz: pise na cabeça de Satanás, ou pise na cabeça da serpente. Isso é uma bobagem. Não existe nenhum parâmetro bíblico dado para nós pisarmos na cabeça de Satanás. Muito pelo contrário, o texto diz que nós devemos resistir a ele, e ele fugirá de vós. Se sujeitais a Deus primeiro, e depois resista. Para isso, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Veja, não é todo mundo que veste a armadura de Deus. Não é todas as pessoas que dizem: eu creio em Deus, que pode se vestir da armadura de Deus. A armadura de Deus, ela é santa. Então, quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, quando você chega aqui no capítulo 6, é como se Paulo dissesse: agora vocês vão revestir de toda a armadura de Deus. Em todas as dificuldades, no demais, irmão meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Qual a natureza da nossa luta? Qual é a natureza? Nossos inimigos não são de carne e osso. Então, seu inimigo não é sua esposa quando está brava lá no período principalmente da menstruação, ou seu marido quando chega cansado do trabalho, ou seu vizinho que gosta de um som alto. Seu inimigo não é essas pessoas. Seu inimigo não é as pessoas. Satanás tem mentido e dito que sim, não é contra homens que lutamos. A nossa luta não é uma luta contra pessoas. Então não adianta você brigar com a pessoa, com o teu vizinho, jovens brigar no trabalho ou na escola e dizer que está resolvendo. Não, você está criando um problema muito sério no mundo espiritual. Isso quer dizer que você está se rendendo novamente a Satanás. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa luta não é contra as pessoas. Não é porque elas nos dizem alguma coisa contra nós que nós devemos devolver com a mesma pancada. Jesus diz para nós orarmos, para nós amarmos. A armadura de Deus tem esse papel. A armadura de Deus tem esse papel. Nossa milícia, ela é espiritual. Você não vê, mas você sente no corpo físico e na alma, você sente o combate. Você sente o combate, você sente as lutas. A luta do crente é nas regiões celestiais, ela é contra os espíritos da maldade. A luta do crente não é contra pessoas. Crente nervoso não encontrou com Jesus. Crente bravinho não encontrou com Jesus. Eu desço da cruz e tomo uma decisão. Aliás, o ditado é assim:
Eu peço licença a Jesus, desço da cruz, 5 minutos somente. Nunca esteve você e eu na cruz. Nunca diga isso. Nós nunca estivemos e não vamos estar, pela misericórdia, pela graça de Deus. Então a nossa luta é contra principados, é contra o espírito da maldade, chamado por Paulo de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. É esse povo que a gente luta, contra esses demônios. Resumindo, lutamos contra o diabo, contra os seus demônios. Então, para nós que somos cristãos, nós não lutamos contra pessoas. Nós não fazemos guerras contra pessoas. Nós lutamos contra o diabo e seus demônios. Ah, pastor, mas eu não tenho paciência. Busque sua paciência em Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho essa. É em Jesus. Porque o texto diz no versículo 10, no demais, irmão meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Crente tem que ser crente maduro, mas não pode cair do pé, feito a jaca, né? Tem que ser quase, o cajá também ele cai, então é cajá, mas cai, né? Então o crente tem que ser maduro, tem que olhar para a pessoa e ver que ela fez uma cara feia, mas você não sabe que ela está com dor de dente, né? Então não fique bravo, para que você não seja atingido por Satanás. Então nossa luta não é contra os homens, não é contra ninguém na terra, nossa luta não é terrena. Qual é a natureza das nossas armas? A natureza das nossas armas. Nós fomos chamados para lutar armado, ou vocês acham que não? Hã? O que é que vocês acham? Sim? Amém? Amém quer dizer assim seja, tá? Então vocês estão concordando. Nós fomos chamados para lutar armado, gente. Só que essas armas não são armas visíveis, impunhas. Nas guerras antigas, os homens, eles usavam o quê? Arcos e flechas. Eu e o Gustavo estávamos assistindo a batalha de um território ali por perto da Mesopotâmia, em que os caras já estavam usando canhão. Olha que coisa moderna, naquele período. A gente acredita, né? Porque, lógico que não, a gente vê a história. Então, naquele tempo, os homens usavam arcos e flechas, espadas. Hoje, eles usam canhões, carros blindados, aviões, navios, tanques, mísseis e até bombas atômicas já usaram. A bomba atômica, a bomba química, é uma das mais poderosas que existe ao domínio do homem. Mas nem a bomba atômica, ela é capaz de vencer o poder de Satanás. Nenhuma dessas armas citadas vence o poder de Satanás. Quer vencer o poder de Satanás? Se revista da armadura de Deus e diga, em nome de Jesus, sai. Não é na mão, não é berrando no grito. Então, para vocês terem ideia como os homens se armavam, as armas usadas de acordo com o inimigo. O texto bíblico diz que qual do homem que vai fazer guerra com outro não se assenta primeiro, se com 10 mil ele pode ir para cima daquele que vem com 20 mil. Analisando então, manda um acordo de paz. Irmãos, a nossa luta, nós precisamos saber quais são as armas que nós usamos. A nossa luta não é você contra seu chefe no seu trabalho. Sabe aquele seu chefe que pega no teu pé? Aprenda com ele, ele é seu chefe, ele está tentando te ensinar, ele está errado, você está certo, se submeta, ele é teu chefe.
é autoridade, aprenda com ele. Satanás está usando ele, ore por ele, ame ele. Não discuta. Não, mas crente, já ouvi muito, gente. Pessoas dizerem assim: sou crente, mas não sou bobo. Espera aí. Se você entra numa dividida com alguém, você não é bobo? Lógico que é bobo. Está se saindo de Deus, está tomando tudo na tua mão, tirando das mãos de Deus. Então, você precisa saber quais são as armas que você vai usar. Você vai usar uma arma, por exemplo, hoje, não estou falando de ninguém, mas você vai usar a arma da entrevista com o demônio, por exemplo, aonde você não tem nenhum parâmetro bíblico, ou você não vai estar preparado para expulsar um demônio, e aí você chega, diz para o cara, põe a mão para trás, o cara põe, e aí você diz que você quer, que você vem fazer, quem você vai destruir. A Bíblia diz que é em nome de Jesus, sai, acabou, não tem que fazer entrevista. Não existe isso na Bíblia, irmão, é inimigo, é em nome de Jesus. Você tem a armadura de Deus ao teu favor. Não tem esse negócio de conversar, não se faz acordo com o inimigo. Quais são as armas? Essas armas que eu falei, elas não têm valores espirituais. Bomba atômica, arma de fogo, qualquer uma outra arma não tem. As armas que temos, elas são espirituais. Elas não são de aço, elas não são de ferro. Então não confie no aço, não confie no ferro. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, 4 e 5 está escrito o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha que coisa interessante. O que Paulo está nos ensinando a Coríntios, a igreja de Coríntios, e ensinando para nós. Muitas vezes uma pessoa te afronta e você pega uma madeira, você pega um pau e você diz logo: eu vou bater nesta pessoa. E esta arma, ela é uma arma humana, ela não é uma arma que vem de Deus. E você, então, como cristão, você está dando um mau testemunho. Embora a pessoa tenha te afrontado, você está dando um mau testemunho. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. É em Deus que está a nossa vitória. É em Deus que nós somos mais do que vencedor. Então Paulo, aqui preso em Éfeso, creio que do lado de 2 soldados, que era o costume, como aconteceu com Pedro e Silas. Ele está preso em Roma, então ele está preso a 2 soldados, e ele então vai falar da armadura de Deus. Nossa batalha, nós batalhamos a batalha de Deus contra o nosso adversário para vencê-lo. Lembre-se que o inimigo se levanta contra Deus e ele vai usar pessoas. Então Paulo mais ou menos olha assim. Por favor, moça, solta aquela imagem. Para vocês entenderem do que Paulo está falando. Paulo, isso aqui foi dado pelo meu... quando me converti, em 2011, pelo meu antigo pastor Luiz Carlos. A armadura de Deus. Então, a armadura, Paulo estava olhando. Um soldado romano, quando ia para a guerra, ele ia desse jeito. Do lado, vocês vão observar a espada, que trata-se da espada de 2 gumes, mais penetrante do que qualquer outra coisa, que divide ossos e medula. Ela discerne o pensamento do ser humano. Então ele usava um cinto, o cinto prendia a espada, a couraça da justiça.
A couraça era uma espécie de colete. O soldado estava protegido, o capacete, o escudo e a sandália. Até a sandália do soldado, nesta época, era diferente. Ela continha uns pregos de 15 centímetros aproximadamente, pois quando ele puxava da espada que ele ia lutar, ele não podia deslizar, ele tinha que estar firme no chão, ele tinha que estar preso. E a palavra de Deus diz que nós devemos estar firmes no Senhor, firmados na rocha que é Jesus Cristo. Essa é a armadura de Deus. Então vamos falar da nossa armadura. Mas eu quero deixar bem claro desde já, que aquele que tem o dom de língua comprida não veste a armadura, precisa deixar. Ela não entra em você que tem. Aquele que gosta de olhar para o defeito do irmão que está do lado, dentro da igreja, também não se reveste da armadura de Deus. Pode ler o livro de Efésios, você vai entender. Aquele irmão ou irmã que se sente mais santo do que o outro, não se reveste da armadura de Deus. Porque é aqui um lugar perfeito para pessoas imperfeitas que buscam a perfeição em Cristo Jesus. Este é o lugar. E quando eu me reconheço assim, a armadura cabe em mim, porque é a armadura que vai me proteger. Nós temos uma armadura conhecida pela armadura de Deus para nos vestir. Então olhe que a armadura não é de qualquer um. Não queira revestir a armadura do outro. Para vocês pregadores da palavra de Deus aqui na igreja, e para vocês que Deus está levantando, não queira vestir a armadura do outro. Vista a armadura de Deus, busque aqui, ó. Fulano disse isso, eu também vou dizer. Já vi pessoas dizer tantas coisas que a Bíblia não diz. Se revista da armadura de Deus, toda, por completa. Não pode faltar para você nenhuma peça dessa. Se faltar uma peça, o inimigo te atinge. Vamos ver as peças. Antes de nós entrarmos nessas peças, saiba, irmãos, Igreja Palavra da Vida, você que aqui está, eu tenho dito isso de uma outra forma, o autor colocou de outra. O autor diz assim: todas as armas são de ataque, porque o crente deve ficar no ataque, até ter com elas condições de atacar o inimigo. E aí ele vai dizer: eis as armas. Armadura, irmãos, não é uma arma de defesa. Ninguém veste a armadura para ficar sentado. Uma coisa que a armadura não entra é no corpo de um frouxo, de um mole. Eu não vou pregar o evangelho, porque senão o inimigo vai me atacar. Aí você já está sendo derrotado. Eu não vou falar de Jesus para essa pessoa, porque eu vou perder a amizade. Você já está sendo derrotado. Eu não vou confrontar o pecado, porque a pessoa não vai gostar de mim. Você já está sendo derrotado. A armadura não entra em você, porque ela é uma arma de ataque. Quando você foi chamado por Jesus, quando você ouviu o chamado de Jesus, Ele preparou para você individualmente uma armadura, e com ela as armas para você atacar, não as pessoas, atacar Satanás e os seus demônios, que usa as pessoas que são dominadas no mundo, que não tem Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Não é o cosmo, são as pessoas, estão mortas no maligno. O cinto, Efésios 6,14, diz assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça. É isso mesmo? 6,14. O cinto da verdade. E cingindo-vos
com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Está aqui, irmãos, é que meu óculos, mas dá para ler sim. Pequena espada que para emergência, ela continha placas de metal, é uma espada muito bonita, o soldado usava em momentos difíceis, quando ele usava aquele dardo. O cinto era usado quando o soldado precisava correr. Ele precisava prender a roupa, prender a armadura. Então ele precisava amarrar. Porque se ele corresse, já tentou correr? Você que usa calça comprida, todo mundo usa. Já pensou correr com uma calça meia folgada? Né? A calça cai, você cai junto. Então precisava prender-se, estar preso a alguma coisa. Sua roupa era uma espécie de vestido comprido, que tinha de ficar mais curto quando ele corria. Então, o soldado vestia aquela roupa lá, que parece um vestido curto, mas está curto porque ele amarrava com o cinto, e ele precisava estar preso, para que ele não escorregasse na própria roupa, não caísse. A roupa, geralmente ela vinha até a altura do peito, quando vocês olharem ali. Isso nos fala de andarmos desembaraçados, meus irmãos. Quando o soldado usava o cinto para se proteger, para que quando ele corresse para a batalha, a roupa não caísse e ele se embaraçasse na própria roupa e caísse, né, Gabriela? Gabriela hoje foi chegando, pisou na roupa dela, muito bonita ali, tomou um tombo, mas não machucou porque ela foi esperta. Mesma coisa era o soldado. Isso fala para nós não andarmos embaraçados com as coisas do mundo, porque você precisa estar revestido da armadura de Deus. A verdade é o nosso cinto que sustenta os nossos testemunhos de Cristo Jesus. A palavra de Deus no nosso coração e na nossa boca, ela nos mantém firmes, não nos embaraça. Agora a mentira nos embaraça, a falta de verdade nos embaraça. Andarmos segundo o mundo e dizermos que somos cristãos nos embaraça muito mais ainda. Ah, eu sou crente, mas as pessoas olham e dizem assim: eu não quero ser um crente como essa pessoa. E deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes as pessoas não querem ser crente como essas pessoas, também aqueles que estão 25, 30 anos na igreja, nunca pregou para alguém, alguém nunca se converteu. E a segunda arma, a couraça da justiça. Então veja, o cinto da verdade. Como é que está a tua palavra? Ela tem sido sim, sim, ou não, e não, não? Ou você tem sido maleável? Disse esses dias atrás, ou você tem feito a política do politicamente correto? Né? Vamos fazer a política do politicamente correto. Os estudiosos de hoje têm muito isso, né? Não, isso não está certo. Não, vamos mudar. Não pode falar desse jeito. A Bíblia continua dizendo: pecado é pecado. Mentira é mentira e tem um pai. Já pensou um crente mentiroso dizer que é filho de Deus, enquanto João 8,44 diz que é filho do diabo? Não pode, né, irmãos? Então você falta com a verdade. O cinto já não existe. Você não está seguro. A couraça da justiça, no mesmo 6,14. A justiça na Bíblia é sempre considerada como roupa, irmãos. É só você procurar os textos. Por quê? Porque a roupa serve para cobrir a nossa nudez, a nudez espiritual do homem. A justiça é também representada como roupas de linho fino e branco, para representar a justiça de Deus.
Quando Efésios vai tratar das obras mortas, e nós falamos isso na preparação de batismo, nós não podemos mais praticar essas obras mortas que falam em Efésios, lá em Gálatas. Não, devemos estar revestidos com a couraça da justiça, porque ela é feita ela é uma roupa de linho branco, de linho fino, que representa a justiça de Deus. A couraça é uma espécie de roupa de ferro que o soldado usava para cobrir o corpo. Era feito em forma de escamas. Com ela se evitava as setas e a espada do inimigo. Olha lá, feito umas escaminhas. Sem a couraça da justiça, o teu corpo está aberto. Satanás joga uma seta, uma espada, e você é atingido. Então você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Não pode faltar uma peça. Aqui não se trata da justiça humana. Deixa a justiça dos homens continuarem sendo com os homens, não as pratique. Nós, cristãos, ficamos bravinhos por qualquer coisa. Às vezes você ouve a palavra de Deus, e aí geralmente é o pastor, né? Sempre pega para o pastor. Aí o pastor diz, olha, isso não está correto, é para fazer desse jeito. A pessoa quer um bico de 2 metros e fica todo dolorida. Vivemos um momento de uma cristandade dolorida, de uma cristandade dói-dói, ai, aonde o pastor não pode falar, parou. E aí você vê Jesus, homem, 100% homem, 100% Deus, olhando para Pedro dizendo, Satanás, aparta de mim. Tu não cogita das coisas do Pai. Jesus não estava falando para Pedro, de Pedro, mas para aquele que estava usando a boca de Pedro. Eu vou mexer com o louvor? Vou não, né? Senão é fria. Nós precisamos, irmãos, estar revestidos e entendermos que tudo existe uma regra, existe uma norma. Hoje somos inimigos das normas, na verdade. Achamos bonito aquilo que as pessoas fazem e queremos ser iguais. Se revista. Aliás, aqui não se trata da justiça dos homens, mas da justiça divina, que nos vem pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós. Somos justificados e devemos viver com a justiça sempre ligada ao nosso ser. E quando fala ao nosso ser, fala corpo, mente e coração. A justiça de Deus deve permear toda a nossa vida. Justiça de Deus não é passar a mão no pecado. Não é concordar com os erros das pessoas. É dizer, olha, está errado, se arrependa, não peques mais. Dizer com amor e com carinho, porque foi assim que Jesus disse comigo. Mais pecador do que vocês era eu. E nós precisamos entender desta forma. Há um texto mundano que em parte se cumpre, não tem na Bíblia, que a pessoa, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é verdade, irmãos. Eu não conheço ninguém na terra que não veio pelo amor de Deus. Todos vieram pelo amor de Deus. E nós precisamos então estar revestidos de toda a armadura de Deus para podermos aprender a usar. Pastor, tem uma pergunta. Pergunta da Ana Cíntia. Pastor, aquele que não recebe de bom grado uma repreensão, um conselho ou ajuda e se vira contra quem o repreendeu, aconselhou ou ajudou, como se portar diante de uma situação dessa? Bom,
pastor vai repreender então o Rodrigo. E o Rodrigo então não aceita a repreensão, porque a repreensão é uma correção para o próprio bem do Rodrigo, é para que ele seja perfeito e aperfeiçoado para toda boa obra, vai dizer Timóteo, certo? E aí vai dizer, Rodrigo, olha, o caminho é esse aqui, por onde você ir vai estar errado. Então o Rodrigo diz, eu não vou fazer e eu não vou mais fazer. Qual é a obrigação do pastor para com o Rodrigo? A Bíblia diz que você aconselha um sábio e ele cresce em prudência. Um tolo, então você se afasta um pouco, o pastor põe o joelho no chão e vai orar pelo Rodrigo. E ele está rebelde diante de Deus. Está em rebeldia. Bom, Deus vai tratar com ele, tá? Não se pode também, porque a pessoa não concorda, dizer que a pessoa tem que sair. Não é isso. Mas é ensinamentos de Jesus e nós precisamos entender desta forma. Calçado do Evangelho da Paz. Lembra que eu falei da sandália, os pregos? Efésios 6,15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Rapaz, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Eu conheço pessoas que querem saber mais do que aqueles que se calçaram os pés, né? Que se calçaram os pés com a preparação do Evangelho. Eles querem conhecer mais do que aqueles que foram se preparar, que foram buscar conhecimento. E a base que eles dizem é essa: quando eu leio a Bíblia, eu dou uma interpretação. Quando você lê a Bíblia, você dá uma interpretação. Então eles dizem, cada um tem uma interpretação diferente da Bíblia. E nesta noite, eu quero dizer que é mentira sua. Porque não vem nenhuma interpretação ou profecia humana, diz o texto, mas que vem de Deus. Então a interpretação bíblica, ela deve ser história e gramatical. Se nós ficarmos presos dentro dessa norma de interpretação, de exegese, nós não temos interpretação diferente. Podemos pregar de formas diferentes, mas a pregação é uma só. Quando você prega os 12 apóstolos, discípulos de Jesus, quando você pega Paulo, quando você vai estudar Pedro, quando você vai estudar João, quando você vai estudar Marcos, todos eles viveram e escreveram em momentos diferentes, mas todos eles têm a mesma mensagem: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Negue-se. Então não é verdade. Não, eu acho, não ache. A Bíblia não tem achódromo. Senão a armadura de Deus não está em você. Se revista. Calce, então, o calçado do Evangelho da paz. O Evangelho, ele traz paz para o aflito, para o enfermo, para o cansado, para o sobrecarregado. E Jesus só veio para esses. Escandalizei alguém? Jesus só veio para esses. Porque os sãos não precisam de médicos, Jesus disse. Então, quando você está calçado com o Evangelho da paz, você vai levar paz para as pessoas. Você vai amar as pessoas de uma forma diferente. Você vai ensinar as pessoas que o Evangelho é melhor. Não devemos continuar neófitos, mas nos preparar, nos aperfeiçoar para pregar o Evangelho. A pessoa está 25 anos dentro da igreja, ela nunca leu a Bíblia, ela é aquele crente ouvidor de internet. Tem muitas pessoas boas lá. Se alguém me perguntar, eu dou o nome de muitos. Mas o resto pode jogar no lixo. Não, mas eu acho... Não, irmãos, olhe, pelo amor de Deus. Neófito na fé, a pessoa nasce.
Uma pessoa se converte, a Bíblia diz que ela nasceu de novo, ela é nova, neófito, novo na fé. Ela parte deste ponto em um crescimento constante. Aí tem gente que diz que a vida do crente é uma alta e baixa. É mentira. É mentira. A vida do crente não é alto e baixo, é uma subida constante, é uma capacitação constante. No caminho você vai ter obstáculos. Jesus disse: no mundo tereis dificuldade, tereis problemas, mas lembre-se, eu venci o mundo. Então você está crescendo dentro do Evangelho, e Satanás vai querer que você saqueie o inferno? Não, ele vai pôr obstáculo para que você desista, para que você não cante, para que você não fale do amor de Deus. Então a pessoa tem esses momentos, e tem pessoas que fica extasiada, estagnada, estagnada. Obrigado, Rodrigo. Ela não aprende. O Rodrigo acabou de me ensinar. Eu aprendi agora. Ela fica parada. Vou dizer uma palavra, se não for tu me ajuda. Inércia. Está ali. Não vou. E aí ela vai lá para o Face, ela vai lá não sei para onde. E aqueles pregadores que traz coisas boas para o coração, que Deus vai fazer. E aí você acredita e você não se reveste do calçado do Evangelho da paz, e as pessoas estão morrendo. Precisa que você pregue o Evangelho. O escudo da fé. O escudo da fé é uma das armas. O grande escum é aquela peça grande ali, onde tem, me parece, uma águia. Se é um soldado romano, é uma águia, né? Então, o escudo da fé. Eu já ouvi pessoas dizerem que é impossível para o homem de Deus, quando eu digo homem de Deus, digo a mulher, tá? Também. Porque eu não estou vendo o rosto da Cida, e quando eu digo homem, não sei se ela fica braba, porque não falar das mulheres, vai que ela dê uma cadeirada, né? Então, mas um dia nossas máscaras vai cair, vocês vão ver. Nossas máscaras. Estou falando da máscara que nós estamos usando. Do antes lá, o antes tirando. Estou falando dessa máscara, irmãos. Mas essa máscara também nós precisamos aprender. Tem gente que era muito assim, ó. A máscara puxa o nariz para baixo. Bom, irmãos, já ouvi pessoas dizer que é impossível ao homem agradar a Deus, que ninguém, nenhum homem agrada a Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem. É mentira. É possível sim. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem fé em Cristo Jesus, você vive na prática da palavra de Deus, você está agradando a Deus. Está vendo? Não vamos dizer aquilo que os homens da internet dizem que nós achamos bonito, né? Mas vamos dizer aquilo que a Bíblia diz. O escudo era uma arma feita de bronze, ou ferro, ou às vezes de madeira. Era uma lâmina com uma curvatura e com uma alça para segurar. Servia para proteger o corpo. No reino espiritual, a fé nos serve de escudo contra as setas de Satanás. Lá em 1 Pedro 5,9, a parte A diz que nós devemos ficar firme na fé. Satanás não consegue ultrapassar a barreira que ela forma em nosso redor. A fé forma uma barreira que Satanás não consegue ultrapassar. Não é o óleo que você compra, nem a água que você leva para casa, mas é a sua fé em Cristo Jesus. É a sua fé de dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. Estou passando por esses problemas, mas vou vencer. Eu vou usar um testemunho da irmã Mônica. Sei que ela deve estar vindo, e me permita, irmã. Me permita. A Simone também. A irmã Mônica se converteu e o Germano não.
A Nick se converteu e o pai não. Preparamos a irmã Mônica para batismo. E no dia do batismo a irmã Mônica me chamou e falou: pastor, eu posso me batizar? Ela dizendo, quando o marido dela, não o meu, né? Se converter. Eu olhei para ela e falei: que fé. Pode, irmã, espera, é de Deus. E ela esperou. E ela viveu o evangelho enquanto ele não se converteu. E ele se converteu e hoje trabalha na obra de Deus para a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, esta mulher agradou a Deus. Mulher sábia edifica a casa. Então, meus irmãos, tenha fé. Está difícil? Tenha fé. A fé vai te proteger das setas inflamadas de Satanás. Olha, o pastor disse, está na Bíblia, é verdade absoluta. Não porque ele disse, porque a Bíblia disse. Né? Porque ele disse. Não, porque a Bíblia diz. Agora eu creio, não é porque o pastor disse, mas porque eu li na Bíblia. Crente não lê Bíblia. Não pode, irmãos. Essa é o maior escudo da fé. A fé é nosso escudo. Mas é aqui que a nossa fé é avivada. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. O escudo da fé. A outra, menos de 10. Vou terminar hoje, nem que a gente passe mais meia hora. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. Está aí da onde os motoqueiros tiraram o capacete, está vendo? As empresas. Neste caso é para proteger a nossa mente. Muitas vezes Satanás quer nos confundir com pensamentos que ele tenta colocar em nossa mente, mas com o capacete da salvação, a certeza de que a certeza de que em Jesus nós já fomos salvos, nos livramos desses ataques. Satanás não pode vencer esse capacete. Deus mesmo se encarrega de guardar a nossa mente, os nossos pensamentos. Lá em 2 Coríntios 5, 10, 5, Filipenses 4, 7. A espada do Espírito. Capacete, irmãos. Por isso que o pastor diz para ler Bíblia. Cabeça vazia dizem que é ninho de cobra. Então, encha a sua cabeça da palavra de Deus e você vai ter discernimento para ajudar outras pessoas quando vier a afronta. A espada do Espírito. Falar sobre a Bíblia é repetir o óbvio. Apenas alguns lembretes de que precisamos novamente ler, meditar, estudar, decorar e praticar. A espada é a palavra de Deus, irmãos. A espada é a palavra de Deus. Se você não lê Bíblia, eu sinto muito ter que te dizer, você vai ser sempre neófito na fé. Novo na fé. Não vai crescer, vai ser aquilo que eu digo, um anão na fé. Aqui o autor diz, novo. Quando você olha para Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, Jesus venceu Satanás usando a espada do Espírito. Ele usou a palavra de Deus. Nós precisamos usar a palavra de Deus para vencermos as ciladas de Satanás. Por isso, irmãos e irmãs, que nós temos escola bíblica dominical, por isso que nós temos cultos de oração, culto com as mulheres, culto aos domingos, por isso que nós temos encontro de casais, encontro de jovens, encontro de mulheres, encontro de homens, porque nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí, por último, Paulo, aqui o autor coloca a 7ª peça como oração, mas o texto não denomina, mas tudo bem, como oração, como se cada peça que você fosse vestir, você orasse.
A oração, quando Paulo olha em Efésios 6,18, a oração deve ser com vigilância. É preciso orar. É com a oração que vencemos. Irmãos e irmãs, você que está em casa, se você é cristão e não gosta de orar, você está sendo derrotado. A igreja de Jesus te chama, a palavra da vida, te chama para orar nas terças-feiras às 15 horas, mulheradas, mães de joelhos clamando pelos seus filhos e esposos, filhos e esposos em pé na igreja clamando ao Senhor. Sextas-feiras às 20 horas, devemos também vir todo mundo, toda a igreja, orar, clamar pelo nosso país. Mas sabe, irmãos, sabe de uma coisa? Que eu estou cansado, não vou para a oração, porque eu estou cansado. Então eu estou alimentando o corpo, não estou amortecendo. Sabe, irmãos, chegou uma visita lá em casa, eu não posso convidar ela e eu não posso deixar ela ir embora, porque eu tenho que ser educado à política do politicamente correto. Está vendo, irmãos? Aquilo que te impede de servir a Deus, joga no lixo. Se é o cansaço, no demais, irmão meu, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Se você está doente, joia, isso é justo. Mas cansado, você serviu ao mundo 8 horas, 9 horas por dia, e você não pode servir a Deus 2 horas. Não, porque eu marquei um compromisso com o pessoal da bola. Então vai comer bola. Quando Jesus voltar, você vai ficar com bola e tudo. Não, porque eu tenho um churrasco. Tudo bem. Em Apocalipse você vai ter muita carne para comer. Né? Então precisamos orar. Alguns crentes não oram, citando certas coisas em voz alta, com medo de Satanás ouvir e impedir sua bênção. É o seguinte, é assim, tem coisas que é ensinado, não a Bíblia. Tem pessoas que dizem, olha, tem coisas que nós não podemos orar em voz alta. Tem que ser orado em voz baixa, mentalmente, porque Satanás não pode ouvir. Eu faço uma pergunta. O Jesus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, a Bíblia diz que é maior do que os inimigos que estão lá fora. E daí, se eu confessar em voz alta os meus pecados? Você acha que Satanás pode contra o meu Deus? Não pode. Então, fala para Deus em voz alta, confia nele e espera a vitória nele. Isso é mentira de Satanás, pondo medo em você, irmão e irmã. Tem uns pangarés aí na rede de televisão que diz isso, nos rádios, e aí nós ouvimos e não acreditamos na Bíblia. Tem que orar em voz alta sim. Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão. Hoje eu xinguei um cabra lá no trem quando pisou no meu pé. E se o irmãozinho que está do teu lado te julgar, deixa Deus tratar com ele. Que é lugar de pessoas imperfeitas, tratando-os para se tornar perfeito. Ora, isso é absolutamente falta de fé, o autor escreve aqui, ó. E é desconhecimento das limitações do diabo e do poder ilimitado de Deus. O autor aqui da revista número 3 coloca muito melhor do que eu. Ele diz que quando alguém diz, olha, tem coisas que nós não podemos orar em voz alta, porque Satanás não pode ouvir, é desconhecendo o poder limitado, que tem limite o poder de Satanás, e desconhecendo o poder ilimitado de Deus, isso é, sem nenhum limite, o poder de Deus nada o limita. Irmãos, tem pessoas que vai orar, ora para dentro, ore para fora, lute a batalha que Jesus está lutando com você. O nosso general é Cristo. A nossa armadura vem de Deus. O nosso Deus que nos ouve é maior do que o nosso inimigo. Vamos crer no Senhor e orar.
vamos separar tempo para orar, para interceder, para ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos de tempo, irmãos, para fazer isso. Não fique com medo de orar em voz alta por causa do diabo. Para que ter medo do diabo se você está vivendo revestido com a armadura de Deus? Está vivendo na justiça, está vivendo na verdade, está se sujeitando a Deus, resiste ao diabo e ele foge. É o que a Bíblia diz. Não tenha medo. Sabemos que elas não provêm de nós mesmos, mas são recursos de Deus para nos tornar mais do que vencedores. A oração vem de Deus, Jesus orou. Viver dentro da igreja vem de Deus, Jesus ia para a igreja. Se levantou algumas pessoas que dizem hoje que você não precisa estar na igreja. Isso é mentira, irmãos. Isso é Satanás usando as pessoas. Manda vir conversar comigo e vamos para a Bíblia. Não fique com medo de orar em voz alta, não tenha medo, Jesus é contigo. Não veja como inimigo a pessoa que te ofendeu, não fique. Se a pessoa te ofendeu, não veja ela como é tua inimiga. É Satanás quem instiga. O seu verdadeiro inimigo é o diabo. Satanás instiga as pessoas a brigar com você. Você fala sempre a verdade? Quem fala a verdade e vive a verdade, não se embaraça. Não tem como se embaraçar. De acordo com esta lição, quais são os nossos inimigos? Não precisa você responder. De acordo com essa lição, qual é a natureza das nossas armas? Mulher, homem, quando a mulher estiver naquele período, não instiga não. Mulher, não pega o cabo de vassoura, você não está lutando contra ela, né? Qual foi a arma que Jesus usou para derrotar o inimigo no deserto? Qual foi, irmãos e irmãs? Palavra de Deus. Então use a palavra de Deus. A partir de hoje mude a sua vida buscando a palavra de Deus. Para ser da família de Jesus, segundo o próprio Jesus lá no Sermão do Monte, tem que ouvir a palavra e praticar a palavra. Então se você ouve, mas não é praticante, você não é da família de Deus. No demais, irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, ela te dá a força. E quando você vencer, não tire a armadura, permaneça firme na rocha que é Jesus Cristo. Não vista a armadura do Saul. Davi foi esperto, não vou usar a sua armadura, tá? Eu vou usar a armadura que Deus me deu. Contra um gigante com uma espada de 3 metros, ele foi com a arma que Deus deu a ele. A fé, que com a funda ele defendia o gigante. Vencia, aliás. E com uma funda, ele foi lá e venceu o gigante. E você, meu irmão que está em casa, minha irmã, você que ainda não é cristão, tome a decisão hoje enquanto você pode. E você que está aqui, se revista da armadura de Deus. Então, na hora do culto, abra sua boca, dê glória a Deus e aleluia, pule, cante, louve ao Senhor. Amém? Já passei do horário, Rodrigo? Vê aí que o meu... Passei 5 minutos. Então, vocês têm menos 5 no café. Ora, Gabriela, 1 minuto para a Gabriela orar para a gente tomar café. Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra Sim, que Deus. aqui foi nos ensinada hoje, Senhor, que nossas mentes venham estar abertas para guardá-las em nosso Amém. ser e venhamos exercê-la durante as nossas semanas, Senhor. Sim, Pai. Abençoe a cada um aqui, abençoe agora o momento do café mais Aleluia. contraído antes da palavra, né, do culto, e que o Senhor venha abençoar nos nomes do Senhor Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, tomar um café?